Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Guilherme Neves e hoje nós vamos começar aí a parte de raciocínio lógico da mentoria do comandante, beleza? E aí nós vamos fazer um apanhado geral, né, dos principais assuntos que vêm sendo cobrados no CESP, certo? Vou falar de uma novidadezinha aí que apareceu no CESP, uma provável grande mudança em um dos conteúdos, beleza? Pois bem, e essa novidade eu já coloquei aí no nosso primeiro slide, né? Foi algo que aconteceu no concurso da Polícia Federal, certo? Vocês sabem, né, o pessoal que já estudou aí para concursos do CESP, que eles consideram como proposição simples, se eu digo assim, por exemplo, Guilherme e Igor são professores, certo? O CESP sempre considerou essa frase como sendo uma proposição simples, certo? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem dizia isso era o CESP, certo? Essa não é a minha opinião. A minha opinião é que essa proposição é composta, porque vários autores dizem que o conceito de proposição não é a estrutura de palavras, e sim o pensamento, o que é que a frase quer dizer. Essa frase quer dizer que Guilherme é professor e Igor é professor, então isso seria uma proposição composta. Entretanto, o CESP sempre bateu, cravou que isso é uma proposição simples, que temos aqui apenas um verbo, certo? E temos um sujeito composto. Então, nas provas do CESP, inclusive nesta última aqui da ABIN, em 2018, eles consideraram isso aí como sendo uma proposição simples, certo? E se eu escrevesse esta outra proposição, Guilherme é professor e Igor é professor, essa daqui era considerada pelo CESP uma proposição composta e aí ninguém tem dúvida disso. Beleza? Pois bem, aí veja só. A gente tem aí o concurso da ABIN, agora em 2018, que tem a seguinte questão. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica P, I, Q e R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Pois bem, esse item aqui foi dado como errado, certo? Que era a mesma posição que o CESP sempre adotou. Por que errado? Porque quando ele diz que pode ser simbolizado por P, Q e R, ele está dizendo que a proposição dada aqui é composta. E não é. Não é pela visão que o CESP sempre teve. O que a gente tem aqui é um sujeito composto, certo? Mas temos aqui um verbo principal apenas, certo? Então o CESP considerava isso como proposição simples. Esse item foi dado como errado, porque ela poderia ser reescrita assim. Os poderes devem estar em constante estado de alerta, certo? Isso seria uma proposição simples e não composta, ok? Aí veio agora no concurso da Polícia Federal, né, para a gente, que ainda está ainda estamos com o gabarito preliminar, certo? E o CESP diz o seguinte, olha, as proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Aí tem a proposição P, João e Carlos não são culpados. A proposição Q, Paulo não é mentiroso. E a proposição R, Maria é inocente. Considerando que tio X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. As proposições P, Q e R são proposições simples, certo? E eu resolvi essa prova e dei como gabarito preliminar de que esse item estava certo. Por quê? Maria é inocente, é claramente simples. Paulo não é mentiroso, também é claramente simples. E, de acordo com o que o CESP vinha fazendo nos últimos anos, essa proposição é simples porque o sujeito é composto. E aí, para grande surpresa, o CESP disse que esse item estava errado. Beleza? Então isso aí pode ser um ponto de virada neste tópico de lógica, certo? Que o CESP sempre vinha com uma posição contrária a muitos livros e professores, eu me incluo nesse grupo, certo? Eu acho, né, na minha visão, que essa proposição aqui é composta, porque na verdade ela quer dizer que João não é culpado e Carlos não é culpado, beleza?
Bom, mas essa não era a visão do CESP e o objetivo não é brigar com a banca, é acertar a questão. O CESP sempre dizia que era simples, a gente aceitava e tudo bem. E aí, de repente, agora, no concurso da Polícia Federal, o CESP mudou. Ou, não sei, né? Vamos ter que esperar aí o gabarito, o definitivo. Beleza? Então isso aí foi uma surpresa que teve recentemente agora aí em provas do CESP. E me parece também agora que o CESP vai ter uma importância ainda maior, né, nos concursos pela saída da ESAF. Né? Então a ESAF não mais vai organizar os concursos, né, da Receita Federal, da CVM, da CGU, certo? A ESAF está fora. E aí o CESP é um grande concorrente para abocanhar esses concursos, certo? Ninguém sabe ainda se vai ser Fundação Carlos Chagas, se vai ser FGV, se vai ser CESP, mas se for CESP, haverá uma grande mudança na abordagem de raciocínio lógico para quem estava focado nesses concursos, certo? Porque essas besteiras aqui, por exemplo, de proposição simples e composta, a ESAF não cobrava, e isso é algo recorrente nas provas do CESP. Beleza? Pois bem, vamos em frente aí. Próxima questão, a questão aí de novo da prova da ABIN. Uma questão que envolve construção de tabela verdade. Diz o seguinte: a tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdade, das proposições P e Q ou R, e P e Q, então R. Em que P, Q e R são proposições lógicas simples, certo? Beleza. Julgue o item que se segue, completando a tabela se necessário. Deixa eu dar uma aumentada aqui, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Beleza. Então temos aí uma tabela verdade, né? Como são 3 proposições simples, nós temos 8 linhas, né? Lembrando que o número de linhas da tabela é 2 ao cubo, né? 2 elevado ao número de proposições simples envolvidas. Então 2 ao cubo é 8. E o que é que eu preciso para construir esta proposição aqui? Eu preciso primeiro de Q ou R. Então vai ser a primeira coisa que eu vou construir. Deixa eu mudar aqui, a caneta está mais fina. Vai ser Q ou R. Beleza? Também vou precisar da proposição P e Q. Vou colocar aqui P e Q. Como é que a gente constrói essa coluna Q ou R? Você vai olhar essas duas colunas e aplicar o conectivo OU aqui. Uma proposição composta pelo OU é verdadeira quando pelo menos um dos componentes é verdadeiro. Então eu tenho pelo menos uma verdadeira aqui, tenho até duas. Eu tenho pelo menos uma verdadeira aqui, também tenho aqui, também tenho aqui, também tenho aqui, também tenho aqui. Eu não tenho pelo menos uma verdadeira nessas duas últimas. Inclusive o OU só é falso quando os dois componentes são falsos. Então eu vou colocar falso aqui e verdadeiro no resto. Beleza? Vamos agora construir P e Q. Uma proposição composta pelo conectivo I é verdadeira quando os dois componentes são verdadeiros, certo? Então, eu tenho P e Q verdadeiros, os dois aqui, e tenho os dois verdadeiros aqui. Então, vou botar verdadeiro aqui e falso no resto. Não se preocupe em copiar, que eu vou disponibilizar esses slides para vocês ao final da aula, beleza? Pois bem, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar a proposição Q ou R, que é esta daqui, com a proposição P, que é essa daqui. Através de qual conectivo? Através do conectivo I, certo? Então, eu vou procurar quando é que esses dois componentes são verdadeiros. Os dois são verdadeiros aqui nessa linha. Os dois componentes são verdadeiros aqui nessa linha. Os dois componentes são verdadeiros aqui nessa linha. E só. Então está verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. E falso no resto. Com isso a gente já pode julgar esse item daqui. Certo? A linha 1 é verdadeira. A linha 2 é falsa.
a linha 3 é verdadeira, a linha 4 é falsa, depois eu tenho V e 3 Fs, V e 3 Fs. Bateu certinho, então esse item 3 está certo. Vamos agora para a próxima. P e Q, então R. P e Q está aqui. P e Q está aqui. Então R. Então é um se então da direita para a esquerda. Beleza? O se então para ser verdadeiro não pode ocorrer o que? VF. Quando ocorre VF, a composta vai ser o que? Falsa. E vai ser então verdadeira em todos os outros casos. Certo? Então, falso aí na linha 5 e verdadeiro no resto. Então, esse item também está certo. Beleza? Então, esse item aí, esses dois itens, né, sobre construção de tabela verdade é muito importante em provas do CESP. Inclusive, né, nas questões envolvendo tautologia. Muitas questões de tautologia você consegue resolver sem a utilização de construção de tabela verdade. Mas, em muitos casos, você precisa, certo? E é muito importante que você pratique esse assunto. Beleza? Pois bem, vamos agora aí para o nosso próximo item. De novo, uma questãozinha que vai envolver tabela verdade. Veja só. Considere as seguintes proposições. P, o paciente receberá alta. Q, o paciente receberá medicação. E R, o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir, considerando que a anotação tio S significa a negação da proposição S. Então veja só. Se a proposição se não P, então Q ou R for verdadeira, será também verdadeira a proposição se não Q e R, então P. Então veja só, essa não é uma questão de equivalência. Porque questão de equivalência, você pergunta se elas sempre têm os mesmos valores lógicos. Se quando uma é verdadeira, a outra também é. Se quando uma é falsa, a outra também é. A gente não quer saber isso. Nós não estamos interessados nos casos em que esta proposição aqui é falsa. Estamos interessados apenas nos casos em que esta proposição é verdadeira. Beleza? Então vamos lá construir a tabela verdade. Certo? Vou fazer aqui uma grandona, porque eu não sei quanto a gente vai precisar. Colocar aqui a linha do cabeçalho e dividir aí em 8 partes. 8 linhas, né? Porque são P, Q e R. Beleza. Então, eu vou ter aqui uma coluna para o P, uma coluna para o Q, outra coluna para o R. Beleza? O que é que eu vou precisar mais? Eu vou precisar da negação de P. Então, tem aqui uma coluna para a negação de P. Eu vou precisar também de Q ou R. Vou precisar de Q e R. Vou precisar da negação de Q e R. E, finalmente, as duas proposições, né, envolvidas, certo? Aqui é um espaço um pouquinho maior. Beleza. Show de bola. Então vamos lá. Tenho aqui a proposição P, Q, R. A negação de P. Eu vou precisar também de Q ou R. Vou precisar de Q e R. Vou precisar da negação de Q e R. E finalmente eu posso construir as proposições. Se não P, então Q ou R. E se não Q e R, então P. Eu sei, Guilherme, a gente poderia ter resolvido isso aí bem rápido, né? Eu pergunto, como? Só negar de trás para frente. Se não Q, você nega essa, então não essa. Já disse, você não pode resolver assim, porque essa não é uma questão de equivalência. Pode até dar certo, por coincidência. Beleza?
Nós não estamos interessados no caso em que essa proposição é falsa, apenas nos casos em que essa proposição é verdadeira. Como é o início da tabela? Você tem que dividir aí em 4 partes, né? 4 V's, 4 F's, 2, agora de 2 em 2, 2 V's, 2 F's, 2 V's, 2 F's, e agora 1 V, 1 F, 1 V, 1 F, 1 V, 1 F, 1 V, 1 F. Quem é a negação de P? A negação de P é o contrário de P. Então vai ficar 4 F's e 4 V's. Agora, a proposição Q ou R. Você vai ligar essas duas através do conectivo OU. O OU só é falso quando tem os dois falsos. Então vai colocar falso aqui e vai colocar falso aqui, ó. O resto é verdadeiro, porque em todas as outras linhas nós temos pelo menos uma verdadeira. Beleza? E agora, Q e R. Você vai ligar essas duas através do conectivo I. O I é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Certo? Então, verdadeiro aqui, que é onde ocorre os casos em que os dois são verdadeiros. Beleza? O resto vai ser o quê? Falso. E agora eu vou construir o quê? A negação de Q e R. Então aqui está V e 3 F's, V e 3 F's. Aqui vai ficar o contrário. Vai ficar F e 3 V's, F e 3 V's. Beleza? Bom, o que é que eu preciso agora? Eu vou construir a proposição se não P, então Q ou R. Se não P, então Q ou R. Você vai ligar essas duas através do conectivo se então. O se então só é falso quando ocorre o quê? VF. O resto vai ser o quê? Verdadeiro. Beleza? Então, falso aqui e verdadeiro no resto. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos construir a proposição se não Q e R, então P. Se não Q e R, então P. Você vai ligar essas duas aí através do se então, lembrando que o se então faz questão de ordem, certo? O se então é falso quando ocorre VF. Só que a primeira proposição é essa e a segunda proposição é essa. Então observe que está ocorrendo VF aqui, aqui e aqui. VF, VF. Então é falso aqui nas 3 últimas linhas e verdadeiro no resto. Beleza? O que é que esse enunciado está dizendo? Está dizendo o seguinte. Se a proposição se não P, então Q ou R for verdadeira, será verdadeira também essa proposição. Está errado. Por quê? Porque aqui, nessas duas linhas, esta proposição é verdadeira, mas essa não é. Então esse item está errado por causa dessas duas linhas aqui, ó. Certo? Agora perceba o seguinte, se a gente tivesse trocado o enunciado, se a gente dissesse assim, se a proposição tal for falsa, será falsa também essa proposição. O item estaria certo. Porque se a primeira proposição é falsa, a segunda também é falsa. Beleza? Então, apesar de elas não serem equivalentes, por que elas não são equivalentes? Porque elas nem sempre têm os mesmos valores lógicos. Não é assim que você resolve a questão, é através da construção da tabela verdade. Eu quero saber, se essa primeira proposição aqui for verdadeira, a segunda também é? Não, porque nessas duas linhas, a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Se a gente trocasse esse item aqui, no lugar de verdadeira e colocasse falso, o item estaria certo. Se a primeira proposição for falsa, a segunda também será falsa. Se a primeira proposição é falsa, a segunda também é falsa. Beleza? Então, por causa dessas duas linhas aqui, o item está o quê? Errado. Beleza? Muito bem feita essa questão aí. Vamos agora resolver umas questõezinhas aí sobre conjuntos, um assunto muito cobrado em provas do CESP. Vamos lá. Determinado porto recebeu um grande carregamento de frango congelado, carne suína congelada
e carne bovina congelada para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado com os 3 produtos. 300 contêineres foram carregados com carne bovina, 450 com carne suína, 100 com frango e carne bovina, 150 com carne suína e carne bovina e 100 com frango e carne suína. Beleza? Então, vamos anotar aqui os dados. A gente tem o seguinte, ó. Nenhum container foi carregado com os 3 produtos. Então, a gente tem aqui carne de frango, carne suína e bovina. Eu vou chamar aqui de F, S e B. Ok? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que a interseção dos 3 conjuntos é o conjunto vazio. Né? Não há elementos na interseção desses 3 conjuntos. O número de elementos na interseção dos 3 é 0. Nenhum contêiner foi carregado com os 3 produtos. 300 contêineres foram carregados com carne bovina. Então, N de B é 300. 450 com carne suína. N de S é igual a 450. 100 com frango e carne bovina. F e B é igual a 100. Carne suína e bovina, 150. Carne suína e bovina, 150. E 100 com frango e carne suína. Frango e carne suína, 100. Beleza. Nessa situação hipotética, 250 contêineres foram carregados somente com carne suína. Então veja só, carne suína no total são 450. Você pode resolver essa questão de 2 maneiras, com diagrama e sem diagrama, certo? Vamos primeiro sem diagrama. 250 contêineres foram carregados somente com carne suína. O que é que você vai fazer? Vai pegar o total de carne suína e vai subtrair essas interseções aqui. Até porque a interseção dos 3 é 0. Então, se você subtrair a interseção aqui 2 vezes, esses números não serão contados 2 vezes, certo? Então, eu vou pegar aqui os 450 da carne suína e subtrair essas interseções aqui. Menos 150, menos 100, dá 200. Ele está dizendo que 250 foram carregados apenas com carne suína. Esse item está o quê? Errado. Item 2. 50 contêineres foram carregados somente com carne bovina. Eu vou pegar aqui a carne bovina, 300, e tirar 100, que pegaram também com carne de frango, e vou tirar também esses 150, que também tem carne suína. Então, isso aqui dá 50, e esse item está certo. Finalmente, aí o item 3, eu quero saber a carga de frango congelado. Vou botar mais para cá para ter espaço. Como é que a gente resolve isso sem diagrama? Utilizando aquela fórmula do princípio da inclusão e exclusão, que diz que a interseção dos 3, F, S, B, é a soma de cada um desses conjuntos, né, do número de elementos de cada um dos conjuntos, menos a interseção de 2 em 2, mais a interseção dos 3, F, e S e B. Essa é uma maneira de resolver a questão. Isso daqui é 0. A interseção, a reunião de todos é o total, são 800. De frango, a gente tem o que aí? É o que a gente quer saber, né? Isso aqui é o que a gente quer saber. Suíno, 450. Bovino, 300. Menos frango e suíno, que é 100. Menos frango e bovino, 100 também. Menos bovino e suíno, que é 150. Mais a interseção dos 3, que é 0. Agora é só isolar e achar esse númerozinho daqui. 800 é o número de F, mais, olha, aqui eu tenho menos 100 dá menos 200, menos 150 dá menos 350. 450 menos 350 dá 100. E 100 mais 300 é 400. Então ficou aqui o número de F é igual a 400. E esse item está certo. Se você não gosta de fazer assim algebricamente, você pode fazer com os conjuntos também.
Então a gente tem aqui frango, suíno e bovino. Interseção dos três é 0. Frango e bovino, 100. Frango e suíno, 100 também. Suíno e bovino, 150. Olha, o suíno são 450. Já tem aqui 250. Para completar os 450, faltam 200. Bovino, no total, são 300. Já tem 250, estão faltando 50. O total aqui é 400. Já tem quanto? É 800. Já tenho 100 com 150, 250. Com 50, 300. 300 com 100, 400, 600. Estão faltando 200 aqui. Certo? Aí vamos lá ler os itens. 250 contêineres foram carregados somente com carne suína. Somente com carne suína foram 200. Como a gente tinha visto aqui. Então tá errado. 50 contêineres foram carregados somente com carne bovina. Sim, tá certo. E a carga de 400 contêineres continha frango congelado. Olha, frango congelado não é só isso aqui não, viu? Isso aqui, esses 200 são os contêineres apenas frango congelado. Que tem frango congelado é tudinho aqui, ó. Tem que somar tudo. 200 com 100, 300 com 100, 400. Então esse item está certo. Beleza? O bom do diagrama é que você faz bem rapidinho também, né? E responde vários itens bem rápido, né? E você consegue visualizar de uma maneira melhor. Beleza? Então esse assunto conjuntos é muito importante em provas do CESP. Beleza? Outro assunto aí importantíssimo, que é análise combinatória. Veja só. Julgue o próximo item a respeito de contagem. Se a enfermaria de um hospital possuir 5 leitos desocupados, e se 5 pacientes forem ocupar esses leitos, então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação. Vamos ver. Seguinte, está aqui o primeiro leito, está aqui o segundo leito, terceiro leito, quarto leito, quinto leito. Tem 5 pacientes. Então, quando eu vou fazer a escolha do primeiro leito, eu tenho 5 possibilidades. Pode ser o paciente A, B, C, D ou E. Só que o paciente que ficar aqui no primeiro leito não pode ir para o segundo. Então, eu vou ter 4 possibilidades para o segundo leito, 3 possibilidades para o próximo leito, depois 2, depois 1. Pelo princípio fundamental da contagem, são 120 possibilidades. É mais de 100? É. Então, esse item está o quê? Certo. Beleza? Ou você poderia ter dito o seguinte. Eu tenho aqui 5 pessoas, A, B, C, D, E, e eu quero saber de quantas maneiras eu posso reorganizar esses termos aqui. Ou seja, você está fazendo uma permutação de 5 elementos. Fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o quê? 120. Beleza? Outra questão aí de combinatória, só que agora foi no concurso da ABIN. Veja só. Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell e Gödel disputaram no parque da cidade, em um domingo à tarde, partidas de futebol e de vôlei. O quadro a seguir mostra quantitativos de membros de cada família presentes no parque, distribuídos por gênero. Esses nomes aí não foram escolhidos à toa. São 3 matemáticos muito famosos. É o Alan Turing, Bertrand Russell, certo? E Kurt, sei lá como fala aí, Kurt Gödel. Beleza? São matemáticos muito famosos. Foram homenageados aí na prova da ABIN. Beleza, então a família Turing tem aí 5 homens e 7 mulheres. Na família Russell, 6 homens e 5 mulheres. Na família Gödel, 5 homens e 9 mulheres. A quantidade de maneiras distintas de se formar um time de vôlei com 6 integrantes, sendo 3 homens da família Turing e 3 mulheres da família Gödel, é superior a 700. Então veja só. Eu quero 3 homens da família Turing. Quantos homens eu tenho na família Turing? 5. E eu quero escolher 3. E é para formar um time de vôlei, então a ordem deles não importa. Beleza? Então a gente tem aí 5 elementos disponíveis na família Turing, 5 homens disponíveis, e queremos escolher 3. Vezes, por que vezes? Porque a gente está usando o conectivo i. Se fosse ou, seria mais. Beleza?
3 mulheres da família Gödel. Eu tenho 9 mulheres na família Gödel e quero escolher 3. Então lembre-se disso aí, ó. E você multiplica ou você soma. Então como é que vai ficar? Essa combinação aqui, você pode colocar o fatorial de 3 no denominador e expandir o número 5 em 3 fatores. Mesma coisa ali o outro. 3 vezes 2 vezes 1. Vou expandir o número 9 em 3 fatores. Certo? Pois bem, corta aqui o 3. Ficamos com 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 dá 10. Vezes 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 7, 84. Vezes 10, 840. Esse número é superior a 700? Sim. Então esse item está certo. Beleza? Então, muito importante isso daqui, ó. Se fosse para formar uma equipe de 3 pessoas, sendo 3 homens da família Turing ou 3 mulheres da família Gödel, você iria somar. Mas aqui eu tenho um grupo de 6 pessoas. 3 homens e 3 mulheres. Aí você multiplica. Beleza? Nessa mesma prova, a gente teve uma questãozinha aí de probabilidade. Uma questão de probabilidade condicional. Então tem aí a mesma tabela. Ele diz o seguinte: a partir dessa tabela, julgue os itens subsequentes. Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido retirado ao acaso do interior de uma urna que continha os nomes de todos os familiares presentes no evento. Nessa situação, sabendo-se que o sorteado não é uma mulher da família Gödel, a probabilidade de ser uma mulher da família Russell será quanto? Então veja só. Essa situação aí é idêntica ao que eu escrevi lá no meu material. Idêntica. É um sorteio. A pessoa, idêntica, a mesma situação. Você pega lá as minhas aulas de probabilidade, você vai ver que tem um exemplo idêntico a esse. Tem uma pessoa, vai fazer um sorteio, e para fazer um determinado suspense, a pessoa dá uma informação. Certo? Porque veja só, se a gente fosse calcular a probabilidade de ser uma mulher da família Russell, tem quantas mulheres na família Russell? 5. E quantas pessoas tem no total? Vamos somar aí. 5 mais 6, 11. Mais 5, 16. 16 mais 9, 25. Mais 5, 30. 37 pessoas. Seria 5 sobre 37. Se a gente não tivesse informações adicionais. Certo? Só que isso aqui está errado. Por que está errado? Porque a gente sabe que a pessoa sorteada não é uma mulher da família Gödel. Certo? Então, essa mulher aqui, essas mulheres da família Gödel, serão excluídas. Elas não foram sorteadas, já tenho essa informação. Então, o que eu quero ainda são as 5 mulheres da família Russell. Só que o total não é mais 37. Deixa eu conferir se é 37 mesmo. 16, 23, 28, 9, 37. É isso mesmo. Não é mais 37, porque essas 9 daqui foram excluídas. Quantas pessoas ainda estão concorrendo ao sorteio? 5 mais 5, 10, mais 6, 16. 16 com 12 aqui, 28. Então é 5 para 28. Beleza? E aí agora é só dividir. 5 por 28. Que dá aproximadamente 0,178. Ou seja, 17,8%. Então não é superior a 20%. E aí esse item está o quê? Errado. A questão foi bem feita, só que privilegiou quem não estudou. Porque a pessoa que falou 5 sobre 37 ia acertar, porque também não é superior a 20%. Né? Eu teria mudado essa margem aqui, né, de comparação para poder privilegiar as pessoas que resolveram a questão corretamente. Eu coloquei agora uma questãozinha de aritmética, né, assunto que vem sendo cobrado também aí nas provas do CESP. Veja só. Uma companhia aérea fixou rodízio entre 2 cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A trabalhe nesse voo a cada 8 dias, o comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os 3 tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então a próxima vez que eles trabalharão novamente juntos nesse voo ocorrerá daqui a quantos dias?
Isso aí é uma questão clássica de MMC, né? Porque se o primeiro trabalhou hoje, ele vai trabalhar de novo daqui a 8 dias, daqui a 16, daqui a 24, daqui a 32, que são os múltiplos de 8. O segundo, se trabalhou hoje, vai trabalhar daqui a 10 dias, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, que são os múltiplos de 10. O outro, se trabalhou hoje, vai trabalhar daqui a 12, daqui a 24, daqui a 36 e assim por diante. Se eu quero uma nova coincidência, eu quero um número que esteja nessas três listas. Ou seja, tem que ser um número que seja múltiplo de 8, múltiplo de 10 e múltiplo de 12. Mas eu não quero qualquer múltiplo. Eu quero o primeiro múltiplo, o menor múltiplo que é comum aos três, porque eu quero a próxima vez. Por isso que a gente vai pegar o MMC entre 8, 10 e 12. Por quê? Por que múltiplo comum? Porque tem que ser múltiplo desses três. Por que mínimo? Porque eu quero a próxima vez. Eu quero o primeiro múltiplo. Então agora é só calcular o MMC entre 8, 10 e 12. O MMC aqui é 2. Desculpa, dividei por 2. Aqui vai ficar 4, 5 e 6. Por 2 dá 2, 5 e 3. Por 2 dá 1, 5 e 3. Por 3 dá 1, 5 e 1. E por 5 dá 1, 1 e 1. Só multiplicar agora. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120 dias. E realmente 120 é múltiplo de 8, é múltiplo de 10 e é múltiplo também de 12. Então daqui a 120 dias, os três vão trabalhar. Então o gabarito está aqui na letra C. Beleza? Pois bem, pessoal, então ficamos aqui com essa nossa revisão, né? Fiquem atentos aí ao gabarito definitivo da prova da Polícia Federal para a gente poder saber qual vai ser a nova posição do CESP em relação àquele tema que eu comentei lá no início da aula, certo? E os tópicos que foram abordados aqui nessa aula são os mais importantes. Construção de tabela verdade, as regras dos conectivos, conjuntos, probabilidade combinatória. Esses assuntos são a cara do CESP. E, claro, também alguns assuntos importantes que eu não abordei hoje, como equivalências lógicas e negações. Esses assuntos também são cruciais para quem vai fazer provas do CESP. Beleza? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.